Vamos com mais notícias internacionais. Na França, eleitores vão às urnas durante o fim de semana. São as eleições parlamentares que foram antecipadas. A votação começou pelos territórios franceses. E é sobre isso que a gente conversa agora com a nossa correspondente, Priscila Asbeck. Oi, Pri, bom dia para você. Bem, é uma votação que a gente está acompanhando em meio a um crescimento da extrema-direita na Europa. Qual é a expectativa que você traz para a gente com relação a essa votação? O presidente Emmanuel Macron, por exemplo, já falou sobre o assunto hoje? Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Uma eleição que deve marcar, então, talvez uma ascensão da extrema-direita aqui na França e que pode levar, no fim das contas, ao chamado governo de habitação, que é quando a extrema-direita se junta, a extrema-direita, se vencer, vai se juntar ao partido de Macron, que é um partido centrista, isso segundo o que apontam as pesquisas que colocam o partido de Marine Le Pen, esse partido de extrema-direita, à frente do partido centrista do presidente francês Emmanuel Macron. Lembrando que essas eleições elas foram convocadas de forma antecipada, na verdade era para elas acontecerem só em 2027, junto com as eleições presidenciais, mas Macron tomou essa decisão de dissolver a Assembleia Nacional, que é a Câmara Baixa do parlamento francês, depois da derrota do seu partido nas eleições europeias. Ele que ficou com cerca de 15% dos votos contra cerca de 30% dos votos do partido de Marine Le Pen de extrema-direita. Depois dessa derrota, ele tomou a decisão no dia 9 de junho, então, de convocar eleições antecipadas, no que foi visto como uma tentativa de Macron de fazer um all-in, usando uma referência do pôquer. Ele tentou apostar para ver se ele conseguia, de certa forma, ganhar essa maioria, já que o partido de Macron tinha uma maioria na Assembleia, mas não era uma maioria absoluta. Então, desde as últimas eleições, desde 2022, ele já não conseguia aprovar alguns projetos, vide o caso da reforma da Previdência, que o partido de Macron teve que aprovar por meio do uso de uma cláusula constitucional que faz com que um projeto passe sem o aval da Assembleia. Então, esse é o contexto para essas eleições que acontecem. O primeiro turno nesse final de semana, sábado e domingo. Hoje acontece a eleição nos territórios ultramarinos, que são territórios que são territórios franceses, são países que pertencem à França, distritos que pertencem à França, mas que não ficam na França continental. E amanhã as eleições acontecem aqui na França. O resultado desse primeiro turno deve sair depois das 8 da noite aqui do horário local. Para explicar um pouco de como que acontece, porque que tem esse primeiro e o segundo turno, são 577 deputados que são eleitos para a Assembleia Nacional. Nesse primeiro turno, só ganha o deputado que conseguir mais de 50% dos votos no seu distrito. São 577 deputados que representam, cada um deles, um distrito francês. Então, poucos deputados já vencem nesse primeiro turno. É mais comum que os deputados vão ao segundo turno e aí, no segundo turno, se decide, então, qual que é o candidato que ganha. Em cada um desses distritos, portanto, se um deputado ele conseguir já de cara mais de 50%, ele já está eleito. Normalmente, isso leva a cerca de 10 desses 577 deputados a serem eleitos já no primeiro turno e o restante vai para o segundo turno. Normalmente, por distrito, cerca de 2 ou 3 deputados passam para esse segundo turno, onde já é definido, então, qual é o deputado que vai ocupar o seu assento na Assembleia Nacional. Mas o que já deve ficar claro nesse primeiro turno é mais ou menos como que cada partido desempenhou nessa eleição. Isso já traz uma amostra do que pode acontecer no segundo turno. E aí, Carol, as perspectivas, segundo as pesquisas, elas apontam. A última pesquisa que saiu nessa sexta-feira mostra, por exemplo, que o partido de Marine Le Pen, União Nacional, tem 36% das intenções de voto. Depois vem a Frente Popular, que é uma reunião de partidos de esquerda que se uniram para tentar frear essa ascensão da extrema-direita aqui na França, e eles têm 27,5% de intenções de voto. E depois vem o partido centrista de Emmanuel Macron com 20% das intenções de voto. Se essas pesquisas, portanto, se concretizarem, o que vai acontecer é que o partido de Marine Le Pen, União Nacional, tem a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro aqui na França. É formado esse governo de coabitação
eleição, e também alguns ministros passam a ser ministros indicados também pelo partido União Nacional, partido de Marine Le Pen. E o primeiro-ministro que deve ser indicado, isso o União Nacional já confirmou, é Jordan Bardella, que tem apenas 28 anos. Ele deve passar Gabriel Attal como o primeiro-ministro mais novo da França, se de fato o seu partido sair vitorioso. E ele fez uma campanha muito baseada, essa é uma curiosidade, em uma campanha no TikTok com um apelo muito forte entre os jovens e que foi vista como um sucesso, então, nas redes sociais. Então, essas são algumas das perspectivas aqui para essas eleições, que trazem também uma perspectiva de um avanço da extrema-direita na Europa, depois também dos resultados das eleições europeias, em que Giorgia Meloni, por exemplo, na Itália, foi uma grande vitoriosa. Também partidos de extrema-direita venceram na Alemanha e tiveram também resultados expressivos em outros países europeus. Então, é uma eleição que, assim como as eleições europeias, também o mundo todo fica de olho para entender o que pode acontecer e os rumos desse país, que é um dos países mais importantes da Europa, a segunda maior economia da Europa. Eu volto com você, Carol.